Saúde, estamos de volta, estamos falando da saúde dos pés, estamos descobrindo coisas muito importantes aqui nesse programa. No primeiro bloco a gente viu, por exemplo, com o Dr. Roberto Zambelli, que os pés têm tamanhos diferentes, né, doutor? É isso aí. E isso gera uma ansiedade eventualmente nas pessoas, mas nossas pernas têm comprimentos diferentes, né? 1 centímetro menor ou maior, então isso é comum. O rosto também tem simetrias diferentes, então é normal. É simétrico, mas não é igual. É simétrico, mas não é igual. Vimos também que o melhor horário para comprar o sapato existe. Qual é, doutor? É no final do dia, quando o pé já está mais inchado um pouquinho. Tá. A gente também precisava falar sobre a questão do salto alto para a elegância feminina. Ela também está ligada à saúde dos pés, essa questão do uso do salto alto, né, doutor? Sem dúvida, né? É importante a gente reforçar que usar algum salto é bom. Então, os sapatos muito planos, né? Sapatilhas, rasteirinhas, dockside, esses sapatos muito baixos, eles não são bons para os pés. Então, você ter algum grau de salto entre 2, 3 dedinhos é extremamente ergonômico para os pés. Ele vai evitar, para quem trabalha o dia inteiro em pé ou trabalhando... Para homens e mulheres. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o salto alto demais, fatalmente, ele pode trazer alguns prejuízos, como dor na região anterior dos pés, encurtamento da musculatura da cadeia posterior, né, tendão de Aquiles, panturrilha, o que for. Então, não estou falando que as mulheres não devam usar os salto altos, é óbvio que a gente sabe que determinadas situações exigem, né, um vestuário, né, adequado, mas que isso não pode ser uma coisa para usar o tempo inteiro, o dia a dia, todo dia, né? Você saber mesclar isso aí e dar o conforto adequado dos pés. Também acho assim que não serve como comparação, mas o sapato social masculino também enche muito a paciência, né? É muito duro, né, doutor? Muito duro. Existem variações, sem dúvida, né? E com salto alto não tem muita negociação, né? Ou é salto alto ou não é, né? Alguns sapatos de salto mais alto feminino, que a gente chama aquelas meia patas, vamos dizer assim, que tem a parte da frente com um pouco mais de suporte, que não é que não é o pé no chão, vamos dizer assim, que as meninas usam um sapato que tem uma camadinha bem fininha. É o salto Anabela? O Anabela é um salto excelente para o pé. Claro, né, que não é uma diferença muito grande para a região posterior, mas aquele solado de cortiça mais firme e que tem um suporte interessante faz muito bem para as meninas. E a sandália de salto alto é pior do que o sapato, aquele escarpão fechado? Existem diferenças com relação a isso? Existe, primeiro, pelo tanto de apoio que existe na região do antepé, da parte da frente do pé. Então, alguns calçados de salto têm essa parte mais alta, que vão suportar ou tolerar um pouco mais de peso e acomodar melhor o peso. E os sapatos de bico muito fino são um problema, porque aí você tem um aperto na câmara anterior dos dedos, e aí, voltando à nossa conversa do primeiro bloco, as calosidades e as deformidades vão se intensificando com esse tipo de calçado. Eu não sei em que pé está a moda do bico fino para o homem, mas, né, existiu muito forte, né? Aquele sapato de matar barata no cantinho do rodapé, né? Esse que é o problema, né? Exato, mas felizmente para os homens já não se usa mais. Bom, mas volta, doutor. O que eu gostaria só de dizer verdade. É que para as mulheres eu acho que vale o esforço, viu? Porque a elegância é suprema com o sapato de salto alto, e eu acho que é por isso que há anos e anos e anos se usa o sapato de salto alto. Né? O importante é o que a gente sempre fala, não é para não usar, é para saber quando e como usar. Exatamente. Isso é fundamental. Tanto é que nos casamentos, né, tem logo uma sandalinha depois para aliviar. Exatamente. Já é brinde do casamento. Já virou, né, praxe. Bom, então vamos lá, a gente tem o quadro Mito ou Verdade para a saúde dos pés, que está muito bom. Preparado, doutor? Quer tomar uma água, tirar o sapato, fazer um escaldapé? Não. Fazer um alongamento? Alongamento. Vamos lá. Mito ou verdade com relação à saúde dos pés? Dr. Roberto Zambelli, médico coordenador do Serviço de Ortopedia da Rede Mater Dei de Saúde e também presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Regional Minas Gerais. Vamos lá, então. Primeira questão. Eu digo a frase, aí o senhor diz, isso é mito, isso é verdade, ou mais ou menos, pode ficar à vontade, é dentro da sua visão clínica. Calo e olho de peixe são a mesma coisa. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade, né? Só depende do lugar, né? A gente chama o olho de peixe, que é aquela calosidade que está entre os dedos, que
acontece por um atrito de uma ponta de um dedo com a ponta de outro dedo nos calçados muito apertados. Então, eventualmente, precisa se resolver aquela proeminência óssea para que a pessoa tenha a solução daquela questão. Tem um que fica mais escuro, e aí as pessoas chamam de olho de peixe, o que não fica tão escuro seria o calo? Existe uma outra alteração que parece um calo, que é um cravo, né, ou uma verruga plantar. Pelo próprio nome, é uma verruga, então é uma doença que tem que ser tratada, que não tem a ver com a proeminência óssea em si, como eu disse anteriormente, que por conta do atrito, e que muitos ortopedistas, especialistas em pé, como também dermatologistas, têm toda a formação para poder tratar dessa verruga plantar. A segunda questão é a seguinte: pés achatados são sempre pés doloridos. Mito ou verdade? Sem dúvida é mito. Né? Então, como eu disse, o formato dos pés é uma característica da pessoa. 90% dos pacientes que têm o pé chato passarão a vida inteira sem ter dor. Então, quem tiver dor, a gente tem como fazer um diagnóstico adequado, promover um tratamento adequado com palmilhas, com fisioterapia, eventualmente com cirurgia se for necessário, mas o normal é não sentir dor. A gente está falando aqui no programa que existem 3 tipos de pé, são tipos universais. É o chato, o neutro e o cavo. Pro dito da moda, o pronado, o neutro e o supinado, vamos dizer assim, que é o que todo mundo vai ouvir aí numa loja de calçado para poder comprar o seu tênis. O chato é o... É o pronado. O pronado. Isso. O gente boa é o neutro. Mas não tem nenhum melhor que o outro não, né, doutor? Não, de forma alguma. É o que é o jeito que a gente nasceu, né? A terceira questão: faz bem para os pés andar descalço na areia? Mito ou verdade? Mais ou menos, esse é o mais ou menos, né? Assim, não faz mal, né? Mas também não é uma coisa que, se você fizer muito, vai melhorar o seu equilíbrio, você vai ficar mais forte, o que for. Acho que pode ajudar muito a desenvolver. Nas crianças pequenininhas, sempre a gente ouviu muito disso. Põe a criança para andar na areia, que o pé vai corrigir, né? Que ele é meio chato. Ele vai corrigir igual, como eu disse anteriormente, depende do prazo, né? As crianças têm um desenvolvimento de alinhamento dos membros específico. Mas dará para a criança um fortalecimento da musculatura intrínseca do pé para poder promover mais equilíbrio para ela assim nessa fase inicial. O fato da areia ter essa irregularidade característica, se alguém tem algum problema de articulação, tornozelo, joelho, isso pode atrapalhar? Pode. Algumas doenças de tendões, por exemplo, com os tendões fibulares, quando você anda na areia, você sente muita dor. Então é importante que você esteja preparado para poder desempenhar aquela atividade. A gente está vivendo aí uma moda, aí, um boom do beach tênis, né? Então muitas pessoas estão jogando beach tênis agora e, como toda moda, isso aumentou muito o número de lesões decorrentes dessa atividade física. E o que a gente percebe é que são pessoas que não estavam preparadas ou habituadas com aquele terreno. Então é importante que a pessoa se capacite para aquela atividade, né? Se fortaleça, né? Adquira um equilíbrio maior. A gente usa o termo que chama propriocepção, né, que é essa capacidade de você se acomodar, de se equilibrar num terreno qualquer. Então é importante que a pessoa tenha esse treinamento ou que busque esse fortalecimento específico para que consiga desempenhar melhor a sua atividade. Justamente por essa irregularidade que força outras musculaturas Perfeito. que talvez não estivessem tão preparadas, né? A questão número 4 aqui: todo mundo tem um pé maior que o outro. Mito ou verdade? Verdade, sem Todo dúvida. mundo? Todo mundo. Bem, se você tiver igual também não é um problema. Né? É importante que a gente saiba que essa diferença de comprimento ou de largura, o que for, não é uma doença, é natural, é do nosso desenvolvimento e que a gente saiba escolher os melhores calçados para acomodar melhor esse formato de pé. E sobre isso a gente também falou coisa muito interessante, que a gente espera que a padronagem de calçados brasileira evolua para oferecer melhores tamanhos, né, doutor? O sapato feminino, já há algum tempo, a gente tem empresas, lojas, fábricas especializadas em fazer sapato sob medida. Então, é muito comum quando as pessoas vão casar, as meninas fazem um sapato para o casamento sob medida. Óbvio que o conforto é muito maior. Então, quanto menos determinado for o tamanho do calçado ou a largura do calçado, quanto mais variedade a gente tiver,
mais vamos poder acomodar melhor os diferentes pés. Exatamente. Até comprar um número diferente, o pé esquerdo 41, isso seria ideal. O pé direito 39 e 2/4. Aí já é muita diferença, não vai ser tanto assim não, mas com certeza algum grau de personalização desse formato seria super legal. Pessoas que são grandes, assim, com mais de 1,70 m, 1,80 m, que têm o pé pequeno, elas têm problemas de equilíbrio? Essa é uma pergunta que fazem muito no consultório, né? Assim, a gente não vê normalmente as pessoas muito grandes com os pés muito pequenos, né? Existe uma harmonia nesse formato natural e que vai dar o suporte adequado. Mas eu acho que mais importante do que o tamanho do pé acaba sendo o fortalecimento, né? Sendo o preparo daquela articulação, daquela região, para a atividade específica que o paciente faz. Sim, o pé não está sozinho, né? Sem dúvida, é um time. É um time, é um time. Quem pratica corrida deve cuidar mais dos pés. Mito ou verdade? Verdade, né? Acho que o pé é a ferramenta, né? É o instrumento de trabalho do esporte que for, né? Então, o gesto esportivo, que é a corrida, ele passa por uma série de adaptações e ajustes até na largura da passada, na intensidade do apoio, no tipo de apoio na região do pé como um todo, ou só na ponta do pé. Cada atleta vai ter a sua melhor forma de desempenhar isso, mas ele merece um descanso adequado, merece um cuidado adequado, um bom material esportivo, né, sem dúvida. Na abertura, com o texto brilhante, mais um texto brilhante da Duda aqui do nosso programa, se você perdeu, pode acompanhar nas nossas redes sociais e no YouTube, a abertura falando sobre os pés, que eles nos levam e tal, e ela fala do escalda-pés. Ajuda mesmo, isso é uma receita antiga, boa, e de fato eficiente? É muito comum, né, os pacientes relatarem isso, de dar conforto, né? Então, quando você coloca o pé num ambiente mais quente, você tem uma vasodilatação, né? Os vasos vão aumentar de espessura, vão poder aí circular, né, mais sangue na região e eventualmente você tem mais conforto sim, é bem mais confortável do que fazer gelo, por exemplo, que você tem um choque térmico ali e uma dor até pelo esse gelo no início. Mas é importante ter muito cuidado com isso, Fernando. Os pacientes diabéticos, por exemplo, que não têm sensibilidade e que fazem o escaldapé, não é incomum, pelo contrário, que os pacientes chegam ao hospital com queimaduras de primeiro e segundo grau nos pés, porque enfiou o pé na água quente, ele não tem a percepção dessa temperatura e tem queimaduras graves às vezes. Então é importante ter bastante cuidado. O escaldapés, então, água morninha, com sal e com uma erva. Aí as receitas são diversas, né? Lá na minha terra eles usam muito arnica também para isso, exato. Então tem uma série é muito bom. de receitas, mas é importante o cuidado com a temperatura e com a atenção. Sobre o pé e a tecnologia, a gente via com mais frequência anteriormente, assim, alguns maratonistas, corredores de longa ou curta duração, correndo descalço. E muitas vezes eles justificam dizendo que o melhor tênis do mundo é o próprio pé. Faz sentido isso? Não, assim, essa prática ela não é recomendada hoje em dia, que você faça corrida, né, ou qualquer menos atividade. Comum atualmente. Sim, porque você tem naturalmente um desgaste maior, né? Você tem uma série de impactos maiores na região que podem trazer dor e trazer lesões. É muito importante que aquela pessoa que faz corrida, que ela tenha um acompanhamento de um profissional capacitado, inclusive para poder dosar e para poder orientar com relação ao incremento do volume da intensidade de treinamentos, essa é a primeira coisa. E o calçado, ele vai ajudar com que você tenha uma menor sobrecarga. Então ele vai absorver maior os impactos, né, que são inerentes à atividade. Então, se eu pudesse recomendar, eu não recomendaria que ninguém corresse descalço. Mas, como eu disse, era mais comum anteriormente. Sim, muito comum. Né? Inclusive campeão olímpico, né, de maratona correndo descalço. Campeão olímpico já correu descalço. Impressionante. Vamos lá para mais uma questão aqui. Usar sapatilhas ou saltos muito altos pode modificar a forma dos pés. É mito ou é verdade? Boa pergunta, mais ou menos. As sapatilhas, elas não vão deixar o pé mais chato, né? Mas a conformação da câmara anterior dos calçados, ela pode predispor algumas deformidades. Então, qual que é a câmara anterior do calçado? A parte da frente do pé, onde ficam os dedos. A frente do pé. Isso. Então, se ela for muito apertada, ela pode gerar calosidades e agravar deformidades como o joanete, por exemplo. Então, o formato do sapato, por exemplo, uma bailarina
que fica o tempo inteiro com o sapato de ponta apertado na ponta do pé, ela tem uma série de calosidades e lesões ali de sobrecarga, né, de uso excessivo no pé, que causam dor. Né? A bailarina é um dos atletas mais resilientes e capazes de tolerar a dor, porque faz parte do trabalho, né, deles. As gueixas, né? O sapato das gueixas também mínimo, que né? É feito para poder ser moldado ali. Então, isso não convém. Né? A gente precisa sempre ter o calçado como uma fonte de conforto para a gente. A outra questão, o peso da pessoa interfere na escolha do tipo de tênis. É mito ou é verdade? Não acredito que seja verdade não, Fernando. Eu entendo que nós precisamos de um calçado que nos dê conforto, nos dê suporte e absorva o impacto. Né? É claro que um paciente obeso, se ficar o dia inteiro usando uma rasteirinha ou uma sapatilha, ele vai ter uma queixa de dor maior no pé pela falta desse amortecimento. Mas não entendo que você tenha um sapato ideal para poder piorar ou ajudar. Eu acho que a obesidade deve ser tratada como tal, né? E os nossos pés precisam de ser adequadamente poupados e protegidos para que a gente tenha uma longevidade grande. E muitas vezes, doutor, a queixa de dor, ela também pode indicar alguns outros problemas, até talvez neurológicos também, dependendo do nervo que dói. Sim. Falando aí da fasciite plantar também, que pode indicar outros problemas. A fasciite plantar, ela é uma consequência dessa carga excessiva nessa região e também de uma série outra de fatores, como o principal deles, a falta de flexibilidade dos músculos da perna e da coxa. Então você tem todo um processo de encurtamento muscular, que aí vem de falta de exercício físico regular, de falta de alongamento adequado e de falta de um calçado adequado. Então, se o sapato é muito baixo, ele favorece, de alguma forma, a piora da fasciite. E se ele tem um saltinho, ele vai dar mais conforto para os pacientes que têm fasciite. Mas a fasciite é um processo degenerativo, de desgaste que acontece nos pés. E é uma dor muito marcada, né? Extremamente limitante, é muito comum quando você acorda de manhã. Então, os pacientes chegam e falam, doutor, quando eu leio a primeira pisada do dia é que mais dói. Então, essa é a principal queixa. Ou quando você está em longos períodos assentado ou em repouso, que você vai levantar. Então, essa é a hora que mais incomoda. E, de fato, é muito limitante e muito comum no consultório também. A outra questão, tênis e sapato. A gente deve usar até rasgar. Mito ou verdade? Mito, né? O calçado, ele é feito com um material que tem vida útil. Então você, a partir do momento que ele passa, ele rompe essa vida útil, deformidade do solado, por exemplo, todo paciente fala, doutor, meu sapato gasta mais do lado de fora, assim, e que é o normal. Quando você vai fazer o impacto da marcha no chão, você não apoia assim com o pé, você apoia um pouquinho de lado. Então todo mundo que for pegar um sapato para olhar agora vai ver que a parte de fora do calcanhar do sapato ela é mais gasta. Mas isso tem um limite também, você não vai, quanto mais gasto tiver o calçado, menor é a capacidade dele de absorver impacto. E aí, maior o risco de você ter uma lesão por sobrecarga com ele. Quando chega no consultório um paciente com um sapato gasto, daquele jeito assim, para cá ou para cá, o senhor olha o sapato, já identifica a pisada e talvez até um problema possível? Exato. O nosso exame começa no paciente entrando, né, no consultório. Então, do jeito que ele entra, a gente já sabe alguma coisa, alguma informação que a gente precisa colher e já tem alguma luz ali com relação... Só do jeito dele andar? Dele andar no consultório. E todo exame físico, todo exame é feito olhando os calçados, olhando os pés, em pé, olhando os pés do paciente andando. O senhor examina o sapato dele, do paciente? Sempre a gente olha o calçado, para ver como é que ele está e também a preferência de calçado do paciente. Sim. Já nos traça algumas informações muito úteis para a nossa anamnese. Muito interessante, porque é todo um conjunto, né? Sem dúvida. Isso é muito bacana. Sem dúvida. Olha a nona questão aí, olha. Todo mundo deve usar palmilhas ortopédicas. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, sem dúvida, né? A palmilha ortopédica, ou a palmilha que a gente chama de órtese, né? Que ela é feita para aquele paciente específico, ela vai ser necessária para aqueles pacientes que têm alguma queixa. Então, se você não tem queixa nenhuma e foi em algum lugar, alguma loja, algum vizinho falou, não, tem que fazer uma palmilha, ela é ótima, vai te ajudar muito. Não, isso é uma bobagem.
né? Você precisa, de fato, se você tiver algum sintoma, alguma queixa, procurar a ajuda de um especialista, né? De um profissional que possa te orientar. Mas se você não tem queixa nenhuma, eu te afirmo que você não precisa usar nenhum tipo de palmilha especial. Porque tem dezenas de palmilhas, né? Tem palmilhas com material que é feito com aquele travesseiro da NASA, tem palmilha com gel, palmilha com arnica. Tem de todo jeito. De todo jeito. E eu fico até pensando, poxa, será que não vai ser bom essa palmilha com tecnologia da NASA? Não vai me ajudar? Mas o senhor está dizendo, se eu não tenho indicação, ela não vai ajudar? Eu conto o caso para todo mundo que é o seguinte, a minha esposa, ela tem um pé muito chato, né? Mas ela nunca teve queixa nenhuma. Quando eu terminei a minha formação em cirurgia do pé, eu falei assim, gata, você precisa pôr uma palmilha nesse pé, tá muito ruim, não estou gostando. E aí eu mandei fazer uma palmilha para ela. E a gente viajou de férias, e essas viagens a gente passa o dia inteiro andando. E aí no primeiro dia eu falei, não, coloca a palmilha que você vai ficar muito bem. E eu aprendi isso que eu falei, agora da pior maneira possível. Ela andou o dia inteiro com a palmilha, teve uma dor absurda no pé e passou 2 dias de viagem andando em cadeira de roda. Ela nunca mais me perdoou por isso. Então foi um aprendizado da pior maneira possível. Então, com certeza, o paciente que não tem queixa no pé, ele não precisa de um ajuste no pé, né? A gente vai usar essas palmilhas que oferecem algum tipo de ajuste. A gente vai usar realmente para os pacientes que têm alguma queixa, alguma dor, alguma patologia a ser tratada. Você falou uma coisa muito interessante aí, que é a nossa locomoção na vida de todo dia e também nas viagens, onde a gente anda bastante. Muitas vezes a gente também não presta atenção com o sapato que a gente vai usar para caminhar. Porque, tá bom, vamos correr, vamos usar um tênis específico. Mas, às vezes, a gente se locomove muito na cidade, andando pelo trem, metrô, enfim, e sacrifica os pés assim, né? Demais. Então, esse deslocamento do dia a dia, ele deve sim ser feito com um calçado adequado. Então, por exemplo, uma mulher que trabalha de salto alto, tem uma posição profissional que exige, né, essa vestimenta no dia a dia, mas que ela gosta de ir para o trabalho caminhando, 10, 15 minutos a pé, ela tem uma mochilinha que ela vai de tênis, chega lá, coloca o seu salto, trabalha, linda, maravilhosa, e depois, para voltar para casa, que ela desça do salto, calça o seu tênis e volte para casa também. Com certeza, não é o salto que está fazendo mal para ela, mas sim andar 15 minutos, 10, 12 quarteirões de salto, não tem sentido, né? Não é ideal. Isso também é planejamento, claro, né? Eu viajei uma vez com um casal de amigos e a gente, nessa programação, né? Vamos andar o dia inteiro e tal. Aí desce o rapaz com um sapato social, tipo assim, de ir pro casamento. A gente vai andar o dia inteiro, eu olhei e falei assim, ou ele não está querendo andar, ou ele errou o sapato, ou ele está... E dito e feito. Meio-dia o cara já estava lá, com o pé para cima, lamentando, bolha, chorando. Bolha. É isso mesmo, é o atrito, né? A bolha, quando ela aparece, as pessoas sempre ficam em dúvida. Fura ou deixa ela estourar sozinha? É uma pergunta interessante, Fernando. Assim, não tem uma regra, né? Muitas pessoas tendem a romper a bolha sem tirar a pele por cima, porque aquele tecido embaixo é um tecido ainda novo, né? Assim, não pronto para tolerar o atrito que deve. As bolhas, quando elas são hemáticas, né? Quando tem sangue debaixo, a gente costuma, de fato, romper para poder fazer com que saia aquela coleção sanguínea, porque ela acaba sendo um meio de cultura que pode favorecer uma infecção. Mas as bolhas que não são hemáticas, você pode não rompê-las, que você não está fazendo nada de errado. Parar de andar é fundamental. Não, você tem que tirar, com certeza, o atrito daquela região. Agora nós vamos para a última pergunta aqui, ela é muito séria, porque ela esclarece a dúvida de milhões de telespectadores, que é o seguinte, doutor, eu vou fazer a afirmativa, o senhor me diz se é mito ou se é verdade, porque eu também quero saber se mulheres que têm os dedões dos pés maiores do que o restante dos dedos vão mandar nos maridos. Essa é uma... É mito ou é verdade? Bem, é mito, né? Porque eu não conheço uma mulher que não mande no marido. Então, eu acho que todas as mulheres, elas vão mandar no marido. Mas não tem essa relação para te falar de maneira científica, não. A sua mulher, que o senhor disse que tem o pé chato, ela também tem o dedo maior que o dedão? Não. Não, a minha também não tem. Mas ela manda. Manda, exatamente claro. Isso. A gente brinca que ela é a nossa vontade, né? Se você vai fazer, eu quero ver se eu estou com vontade
Eu pergunto para ela se eu quero fazer, é exatamente isso. E por que surge isso, hein? Por que surgiu? Tem ideia, assim, de alguma questão que possa definir isso? Esse formato do pé é um formato que tem a característica atrelada a um modelo de civilizações, vamos dizer assim, que a gente acredita que seja por isso que veio esse mito aí de muitos... O pé egípcio, exatamente, né? Então, pé egípcio. Acredita que seja isso, mas acho que foi entrando no dito popular aí e ficou assim. Bom, eu acho que a gente esclareceu muitas questões aí ligadas ao pé e principalmente essa, que é um mito, que as mulheres que têm o dedo maior que o dedão, elas mandam no marido. O doutor esclareceu muito bem. Todas as mulheres mandam no marido. Não tem nada a ver com o pé. Doutor, muito obrigado. Vamos combinar uma volta aqui para falar mais sobre os pés. Um grande abraço lá para a região de Acesita, Timóteo, Valadares, aquela terra boa, quente, fantástica. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Foi um prazer e que as pessoas sigam aí se preocupando e cuidando bem dos seus pés. Sim, eles nos suportam no mundo. Não é? Valeu, pessoal. A gente fica por aqui, convidando você também para acompanhar toda a nossa programação aqui no canal Viver Brasil. Acompanhar também pelo YouTube, programação completa. Você pode ver e rever quantas vezes quiser, indicar para os amigos também. E mandar seu comentário pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram também, esperando o seu comentário. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até breve. Saúde!